Boa tarde, meus amores, tudo bem? Vamos começar nossa terça-feira? Tia está aqui com a aula de português nesse momento. Nós vamos falar um pouquinho mais, dar uma reforçada sobre os tempos verbais. Vou expor para vocês aqui um material. Nós vamos fazer algumas atividades no caderno. Vocês não irão copiar as perguntas, mas vocês irão colocar o cabeçalho, o título, caprichar na letra e na resposta. Os primeiros exercícios a tia fará junto com vocês e explicando e desenvolvendo. Então, aí vocês passam a resposta para o caderno de vocês. Quanto à tarefa de casa, quando chegar lá, que é no exercício 3, no desenvolvimento, a tia vai mostrar, espelhar para vocês, só que sem a resposta, para vocês desenvolverem sozinhos, tá bom? Então, agora eu vou espelhar o conteúdo para a gente trabalhar. Então, tá aqui, ó, o uso dos tempos verbais. Então, aí vocês vão colocar isso como título, coloca antes o cabeçalho do colégio. Vocês colocam aqui também atividade, ó, para começar a desenvolver. Então, fala assim, ó, leia o microconto e responda às questões a seguir. Acordou, depois de 100 anos, levantou-se, depilou-se, escovou os dentes, retocou a maquiagem e foi tirar uma soneca. Primeira questão nos questiona o seguinte: quais são as ações que a personagem realiza? Ações é o que ela faz depois de 100 anos. Então aqui fala assim, ó, que a primeira ação da personagem é acordar, né? Acordou, ó. Depois, suas ações são levantar-se, depilar-se, escovar os dentes, retocar a maquiagem e tirar uma soneca. A última ação torna o final do conto curioso. Explique. Aqui a gente pode falar que sim, né? Porque a gente espera que ela tivesse outra atitude, a não tirar uma soneca. Então, espera que depois de 100 anos, todas as suas ações levem a uma possível aventura. As ações presentes no texto, elas expressam a ideia de passado, presente ou futuro. De que forma a percepção de tempo é expressa em palavras? Então, as ações expressam a ideia de passado, por meio dos verbos com terminação ou, né? Ou seja, acordou, ficou no passado, levantou, depilou, escovou. Então, são tudo ações o quê? Concluídas, que já aconteceram. É assim que se escreve. Vamos lá. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Essas palavras são flexionadas para marcar a noção de tempo, passado, presente ou futuro. Nos verbos regulares, por exemplo, parte do verbo acordar permanece a mesma, enquanto sua terminação muda para indicar o tempo verbal. Acordou passado, acorda presente e acordará futuro. Nos verbos irregulares, como o verbo ser, a palavra sofre mudanças maiores. O era é passado, é presente e será é futuro, por exemplo. Então, aqui está trazendo uma comparação dos verbos regulares com os irregulares, que no momento de flexibilidade, né, o momento em que a gente flexiona o verbo para o passado, para o presente e para o futuro, os regulares, eles não sofrem tantas transformações a não ser a terminação. Já os irregulares, eles sofrem uma mudança maior na escrita, né? Como é que o exemplo era, é e será. Os contos tradicionais, eles usam o tempo passado para indicar uma época diferente. Reescreva o microconto lido anteriormente, alterando o tempo verbal para o tempo presente. Então, nós vamos pegar aquele trecho e reescrever no presente. Vai ficar assim. Acorda depois de 100 anos,
levanta-se, depila-se, escova os dentes, retoca a maquiagem e tira uma soneca. Agora pede para a gente reescrever no tempo futuro. Então ficaria assim no futuro. Acordará depois de 100 anos, ela se levantará, se depilará, escovará os dentes, retocará a maquiagem e irá tirar uma soneca. O que eu quero que vocês prestem atenção é na escrita do modo verbal, quando está no futuro, que elas são, acaba sendo oxítonas, né? A última sílaba aí sofre uma acentuação. O que é possível perceber sobre o sentido do texto nos 2 microcontos reescritos? O que muda em cada um? Então, aqui a gente pode falar que no tempo presente, a história parece se desenrolar enquanto lemos. E no tempo futuro, a história parece prever algo que irá acontecer, que não se tem uma certeza. Então, está prevendo, né? Uma dedução. Agora, a tia vai voltar o conteúdo aqui para vocês, que eu vou abrir o conteúdo para vocês fazerem de tarefa de casa, tá bom? Então, esse conteúdo aí que a tia fez até agora, vocês irão fazer como proposta de atividade do dia. E aqui nesse momento agora, eu quero que vocês façam de tarefa de casa, tá? Então, o exercício 3 aqui, ó. Ó, deixa eu pegar o lapisinho. É tarefa. É ruim escrever com mouse, gente. Tarefa de casa. Marque um X no tempo verbal das orações a seguir. A minha mãe entrou em trabalho de parto às 10 horas. Entrou, tá? Passado, presente ou futuro. Vão colocando a letra e vai escrevendo a resposta. Coloca o item também, item A. B. Eu lavo a louça depois do jantar, mas ontem eu esqueci. Passado e presente, presente, passado, futuro e presente, tá? Aqui nesse caso vocês precisam considerar os 2 verbos, por isso. Se a frase contém verbo, é classificada como uma oração, tá? Então isso aqui mais para frente vocês vão começar a estudar no 6º ano, mas já traz a dica aqui, eu já comentei com vocês, uma frase que contém verbo, ela é chamada de oração. Você chegou de viagem no domingo e ela viajará na terça-feira. O verbo chegou e viajará, ó, está grifado. É passado e futuro, presente e passado, futuro e passado. E o D. Ela se levantou da mesa e bateu o dedinho na quina. Levantou e bateu, passado, presente ou futuro? Exercício 4, como tarefa. O tempo passado também é empregado de diferentes formas. Leia com atenção a descrição que cada item faz do tempo passado e marque um X no seu melhor exemplo. A. A ação era contínua no passado. Quando a gente já falamos isso em outros momentos. Quando é uma ação contínua que está acontecendo, como que ficaria, tá? Branca de Neve comera uma maçã que a bruxa envenenou. Branca de Neve dormia em uma redoma de vidro. O Branca de Neve ganhou um beijo de amor verdadeiro. Então, aqui ele quer que você assinala, né? No caso, vocês irão copiar a frase, que identifica uma ação contínua no passado, ou seja, que não há um término, algo que acontecia, era contínuo. Uma ação antecedida a outra, algo que aconteceu antes de alguma coisa que ficou no passado. Branca de Neve comera uma maçã que a bruxa envenenou. Branca de Neve dormia em uma redoma de vidro. Branca de Neve ganhou um beijo de amor verdadeiro. Então, qual dessa que traz a ideia de uma ação que antecedia uma ação que aconteceu no passado? Agora, uma ação que começou e acabou no passado. Ou seja, era pontual, foi finalizado. Branca de Neve comer uma maçã que a bruxa envenenou. Branca de Neve dormia em uma redoma de vidro.
Branca de Neve ganhou um beijo de amor verdadeiro. O verbo auxiliar, ele recebe flexão de tempo. Fui, vou. E o verbo principal, não, que é andar. Os verbos compostos são formados por um verbo auxiliar. Então, aqui já está a dica do que é um verbo auxiliar e um verbo principal. Os verbos compostos são formados por um verbo auxiliar e um verbo principal. Vejam o exemplo e complete a tabela. Então, nós temos aqui uma tabela que está da seguinte maneira. Eu ando na prancha, no passado. Eu fui andar na prancha. Futuro, eu vou andar. Então, aqui, ó, tá trazendo fui e vou para o verbo andar. Agora aqui, o pirata grita, tá? O pirata grita do convés. Como que vai ficar no passado e futuro? Alguém me cutuca com a espada, passado e futuro. Eu caio na água, passado e futuro. Então, aqui tem a tabelinha para vocês também fazerem o conteúdo de tarefa de casa, tá? Essa é a proposta de português hoje para vocês. Relembrar um pouquinho sobre os tempos verbais. Tia vai parar de espelhar. Qualquer dúvida, tia está aqui para ajudar. É só me chamar, perguntar que a gente dá as explicações aí mais amplas, se vocês não estiverem entendendo conforme a tia está mandando o vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aqui. Beijão e até a próxima aula.